Oi, galerinha, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Também espero que os familiares de vocês estejam todos com muita saúde, tudo em paz. De antemão, quero começar a falar para vocês que vocês devem se inscrever no canal e deixar o link, certo? Nós vamos continuar nossa aula de história do capítulo 5, Egito Antigo. Só que de antemão, eu vou fazer uma revisãozinha da aula anterior para a gente poder compreender a continuação do capítulo, ok? Revisando o início do capítulo. Como estamos falando de Egito Antigo, na aula passada nós iniciamos com relações entre natureza e cultura. Logo em seguida, nós vimos Baixo e Alto Egito. Baixo Egito, né, situado ao norte, na região mais próxima do mar Mediterrâneo. Alto Egito, situado ao sul do delta, a partir da cidade de Mênfis. Logo em seguida, unificação dos reinos, que foi justamente os dois reinos passaram a ser comandados por um rei, que esse rei era chamado de Faraó, né? A unificação tornou o Faraó o senhor da grande casa do Egito. Aí tivemos logo em seguida período dinástico. Que é isso? O Egito alternou períodos de centralização e descentralização do poder político, né? Logo em seguida, esse período foi dividido em 3 grandes momentos, que foi Antigo Império, depois Médio Império e Novo Império. Logo em seguida, tivemos o declínio do Egito. Após se libertarem dos assírios, os egípcios iniciaram uma fase de recuperação econômica e cultural, conhecida como Renascimento Saita, por ter sido imposicionada pelos soberanos da cidade de Sais. Aí, logo em seguida, falamos sobre a sociedade, que essa sociedade estava dividida entre o faraó, nobres sacerdotes e escribas. O faraó era o rei supremo do Egito. Aí os nobres, né, fazia parte de uma poderosa elite. Depois os sacerdotes e os escribas. Hoje nós vamos dar continuação falando dos camponeses. Camponeses. Os camponeses realizavam diversos tipos de trabalho. Na agricultura, os principais produtos cultivados eram o trigo, cevada e linho. Também podemos destacar, né, que dedicavam-se à plantação de legumes, verduras, uva, para fazer vinho e frutas variadas. Além disso, criavam animais para a maioria da população. A carne era um alimento de luxo e os mais poderosos só consumiam com ocasiões especiais. As atividades agropastoris eram complementares pela pesca, né, que acontecia à margem do rio Nilo e nos canais, bem como pela caça também. Também era uma complementação dessa atividade. Agropastoril, que era justamente, que nós acabei de falar, a pesca, né, e a caça. Esses camponeses viviam em aldeias. Eles eram obrigados a entregar parte da colheita e do rebanho, né? E durante esse período dessas enchentes que aconteciam, eles eram convocados para trabalhar em obras como a construção de palácios, templos e pirâmides, entre outras. Artesãos. No Egito Antigo, havia artesãos de qualificações diferentes. Os artesãos menos qualificados, o que acontecia? Aqueles que produziam artigos de luxo trabalhavam geralmente nas oficinas urbanas, muitas vezes instaladas nos templos e palácios.
Os menos qualificados trabalhavam em oficinas rurais, produzindo tecidos rústicos, artigos de couro, vasilhas utilitárias e até alimentos. Artesãos de ofícios variados. O que é que nós podemos destacar? Eram os embalsamadores e os decoradores de túmulos, pintores, escultores e metalúrgicos. Alguns artesãos se especializavam em trabalhos ligados ao sepultamento, que era justamente esses escravos, né? População escrava. Os escravos formavam um grupo social. Esse grupo social nós podemos destacar grupo pequeno diante do conjunto da população, principalmente de prisioneiros de guerra, trabalhavam em serviços variados nas casas, nas pedreiras, nas minas, nos campos. As condições de vida desses escravos variavam de acordo com o tipo de atividade. Os escravos domésticos viviam melhor do que, por exemplo, os escravos das minas e das pedreiras. No caso, os escravos domésticos viviam melhor. Por quê? Porque ele podia adquirir propriedades, testemunhar em tribunais e casar-se com pessoas livres. E eles não eram tratados como mercadoria. Também temos a cultura. O que nós podemos destacar nessa cultura? Quais foram as características que nós podemos citar, Cultura, aspectos da religião, arte e ciências egípcias. A religião era um aspecto muito importante na vida no Egito Antigo. Tanto que teve profunda influência nas atividades culturais, Nos aspectos religiosos, teve grande influência nas atividades culturais desenvolvidas pelos egípcios. Justamente, nós podemos citar a arte. A arte era desenvolvida, baseada na religião. Porém, que os sábios egípcios desenvolvessem vários conhecimentos científicos, certo? Essa imagem aí que vocês estão vendo faz parte da cultura egípcia, escultura em lápis, representada a tríade de Osíris, Horus, o deus falcão, deus do firmamento. Osíris, deus, julgador dos mortos, e Ísis, mulher de Horus. Produzida em cerca de 664 a.C. Ok? Religião politeísta. Adoravam diversos deuses. A crença na condição divina do faraó. Mais uma vez, o faraó fazendo a sua representação religiosa. O que nós podemos destacar mais? Simbolizava forças e fenômenos da natureza, que eram esses deuses, que representava na época. Cada cidade costumava ter um deus principal, para o qual se erguia um templo. Para cada adoração de um deus, de uma cidade, se erguia um templo em homenagem a esse deus. A relação com morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte no reino de Ósíris. Podemos destacar, na produção artística egípcia, a produção artística do Egito Antigo foi influenciada pela religião. Levou-se o quê? A arquitetura, Essa arquitetura era produzida baseada com relação à religião, do Antigo Egito.
O culto dos deuses também é destaque nessa produção artística. Grandes túmulos, os mais importantes foram as pirâmides. Então, o que é que nós podemos complementar, né? Os mortos de origem social mais modesta eram enterrados em sepulturas mais simples ou nas próprias areias do deserto. Isso quer dizer que só quem era enterrado nessas pirâmides, né, no caso, eram quem? O faraó e a família do faraó, né? Nas artes plásticas, como escultura e pintura, além dos temas religiosos retratados, divindades, havia também muitas representações do cotidiano, como cenas de colheita, pesca, pastoril, navegação, prática de artesanato e etc. Nós temos também essa linda imagem, né? A gente olhando assim para a imagem, a gente não sabe o que é o significado, né? A gente vê o quê? Primeiramente, a gente vê uma mulher, né, bem vestida e tudo, do tempo do Egito, algumas figurinhas, né, de animais, de pessoas, de seres humanos, alguns objetos, né? Mas explicando como ela era vista no Egito Antigo, a explicação é a seguinte: na pintura, que é uma pintura, as figuras humanas muitas vezes eram representadas em postura hierárquica, isto é, em posição rígida e respeitosa. Você vê, né, que todas as posições que nós temos de figura humana figuras de posição respeitosas. Geralmente com a cabeça e as pernas de perfil e o tronco de frente. Observem bem, né, a imagem. Pintura mural do Vale das Rainhas, em Luz, produzida aproximadamente em 1200 a.C., né? Eu particularmente adorei essa imagem, por isso que eu coloquei para explicar para vocês. Achei muito bonita. Escrita egípcia. Os egípcios desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita. Criaram sinais figurativos chamados de pictogramas, que eram objetos e sinais, certo? E eles também criaram representações de coisas, objetos e sinais relacionados a ideias, chamados ideogramas. Criaram sinais letras que representavam sons, chamados de fonogramas. Tudo isso aconteceu, né, durante o século XIX. Por quê? A escrita egípcia começou a ser decifrada, né, somente a partir do século XIX, certo? Ciência aplicada. Eu coloquei algumas coisas que pode ser resumir, né, essa ciência aplicada, resolução de problemas práticos e concretos. Por exemplo, já no Egito Antigo já se tinha uma ideia do que era química, matemática, astronomia, medicina. Do ponto de vista de química, né, o que é que eles conheciam? Conheciam a manipulação de substâncias químicas. Da matemática, as transações comerciais e administração dos bens políticos. Astronomia, para a navegação pelo Mediterrâneo e as atividades agrícolas. Da medicina, a prática da munificação contribuiu para o estudo do ser humano. Reino de Kush, uma civilização ao sul do rio Nilo. Nós podemos destacar algumas coisas que aconteceram durante, né, esse reino de Kush. O que é que nós podemos destacar? Uma das principais coisas que nós vamos falar é que ele era constituído de faraós negros, né? Também desenvolveram-se por volta do século 8 a.C. e 6 a.C. as relações entre o reino de Kush e o Egito.
Eram relações que tinham a ver particularmente comercial, né? Eles tinham uma relação comercial. Cush, eles produziam, né? E tudo isso que eles plantavam, que eles produziam, eles levavam ao que? A elevação da economia do Egito. Aí, por causa disso, o reino do Egito passou a dominar o Cush, certo? O reino de Cush. Aí nós temos também o que aconteceu durante o século 17 a.C., que foi que se destacou-se. Quando os assírios invadiram o Egito, terminou também o período de dominação cuxita na região. Pesquisas arqueológicas encontraram muitas estátuas de faraós negros destruídas naquela época. O declínio de Cush é assunto controverso. Historiadores consideram que o reino foi invadido pela civilização de Axum no ano de 350. Aspectos sociais. Houve trocas culturais expressivas entre egípcios e coxitas, né, que se deu decorrente dos contatos interafricanos entre egípcios e coxitas. Esse intercâmbio manifestou-se no artesanato, na cultura, na arquitetura, na religião, né, nas técnicas militares e na escrita. Os coxitas cultivavam cevada, sorgo, trigo, linho, etc. A pesca e a criação de animais como bois, ovelhas e carneiros. Nas cidades destacava-se o comércio de ouro, marfim e pele de animais. Mas o que se destacou-se mesmo nessa economia, né, dos coxitas, era justamente o comércio, a agricultura, a pecuária e a mineração. Mas qual era a sua base econômica principal? Era a mineração, né? Essa extração desse minério. Mulheres na Núbia, as chamadas rainhas mães. Essas mulheres eram chamadas rainhas mães. Por quê? Porque elas ocupavam-se na administração civil, do comércio, dos exércitos, da religião e estabeleciam relações diplomáticas com os reinos vizinhos. Essas mulheres, elas tinham o poder, né? Então, uma dessas suas características que nós podemos citar com relação à característica política do tempo, né, dessas mulheres na Núbia, foi o teocracia, que teó é Deus e cracia é poder. E essa escolha era feita através da representação alguns nomes aos deuses, que se fazia essa escolha desse ser maior que tivesse o poder sobre todos do reino. Só que as mulheres também faziam parte do clero, que fazia essa escolha religiosa. Ok? Gente, muito obrigada. Até a próxima aula, se Deus quiser.